Tudo bem? Então dá 3 glórias aí para mim. Aleluia. Por favor, os irmãos podem sentar e deixar a Bíblia aberta em Romanos 12. Nós vamos ler aqui Romanos 12. Glória a Deus. Aleluia! Glória, glória a Deus! Vamos lá. Eita, Jesus. Tá, abriu em Romanos 12? Por que você... Deixa eu ler pela tradução NAA, amém? Tradução NAA, para que os irmãos acompanhem aí também na parte de cima. Romanos 12, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero hoje falar aqui com os irmãos a respeito de respondendo à graça de Deus. Amém? Respondendo à graça de Deus. Em Romanos 12, 1, nós lemos aqui que o apóstolo Paulo, ele marca uma transição crucial, ou seja, que é um momento de mudança decisivo e de extrema importância. Esse versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está passando para a igreja, lá em Roma, a necessidade de uma mudança, de uma transformação. Ele convoca todos os crentes a darem uma resposta prática à graça de Deus. Nós vamos chegar lá. Então ele pede o quê? Que os crentes venham fazer uma entrega total a Deus, que é o sacrifício vivo, e uma mudança radical, uma transformação no seu estilo de vida, e uma transformação, ou seja, primeiro a transformação na mente, A transformação na mente, a renovação da mente. Através de quê? Da palavra de Deus. E depois que a nossa mente é renovada, começa a refletir o quê? A transformação da nossa conduta, o nosso estilo de vida. Bem, mas para isso, nós vamos ver aqui, eu quero com os irmãos ver o contexto teológico que é a justificação. Porque o título nós acabamos de ler agora, que é Respondendo à Graça de Deus. Ou seja, é um reconhecimento pelo que Deus fez por nós.
Amém? É uma gratidão. Então hoje nós estamos aqui, na Santa Ceia do Senhor, nós estamos diante desta mesa que todo mês nós realizamos este ato. Mas isso é importante, esse ato da Santa Ceia, do batismo, porque nós precisamos sempre lembrar do que Deus realizou. Não pode, se nós pararmos de realizar este ato da Santa Ceia, vai cair no esquecimento. Você vai começar a esquecer da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, do que ela significa para você, vai cair no esquecimento. Mas Deus sempre lhe ordenou que os seus feitos fossem lembrados. Amém. E fosse marcado com festa, né, com dedicação, com propósito. E aí, então, o que acontece? Para que nós possamos entender sobre esta resposta, primeiro eu quero tratar com os irmãos aqui sobre o que Paulo fala do capítulo 1 ao capítulo 11, que ele vai tratando sobre a justiça de Deus. Ele vai tratando sobre a justificação. Ele fala ali que tanto os judeus que se converteram e os gentios, todos estão na mesma linha, ou seja, todos necessitam de receber essa justificação, todos precisam entender o que Deus fez por eles e que todos precisavam aceitar a Cristo pela fé e que não era nada pela lei ou que algo que eles merecessem, mas que fosse pela fé. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele ensina que a salvação, ela é o quê? Um presente gratuito da graça divina, alcançado por meio da confiança em Jesus Cristo. Então nós alcançamos esta graça, alcançamos esse presente, não porque nós abraçamos um outro, não porque nós fazemos o bem um para o outro, mas nós recebemos porque Deus decidiu nos conceder, Ele nos deu um presente. É diferente de cada um de nós. Às vezes você dá presente para aquele que te dá presente. Às vezes você quer ajudar aquele que te ajuda. Quer abençoar aquele que te abençoa. Mas Deus, como eu li no início, Deus não exigiu a nossa transformação para que pudesse nos amar. Deus nos amou primeiro, cheio de defeito, cheio de problema, mas o amor de Deus é muito grande. Amém? E aí, então, nós vamos ver aqui a transição. A transição disso, ou seja, é a passagem de um assunto para o outro. No capítulo 11, lá no final do capítulo 11, nós vamos ver aqui um versículo, né, que o apóstolo Paulo termina o capítulo 11 com um cântico de adoração. Então, ele trata da justificação de Deus e depois ele vai mudar de assunto, ou seja, vai começar a convocar, a mostrar para a igreja a importância de sermos gratos pelos feitos de Deus, pela salvação que nós recebemos de Deus. E aí no Romanos 11:36, diz assim, porque dele, né, começa porque dele, todas as coisas vêm de quem? De Deus, o Criador, a fonte de tudo. E aí, mais uma vez o versículo. E por meio dele, por que por meio dele? Tudo existe e opera por meio dele. Aleluia. Amém? Tudo existe e tudo se manifesta por meio de quem? Do próprio Deus. A manutenção do universo. E para ele são todas as coisas, ou seja, tudo é para ele. O alvo e a finalidade de todas as coisas é a sua glória. E ele termina, a ele seja a glória para sempre. Amém.
Então aqui já muda. Agora nós vamos entrar na gratidão. Nós vamos entrar, no reconhecimento da bondade de Deus. Paulo termina esse versículo dizendo que a Deus seja a glória para sempre. E aí agora, lá ele fala, em Romanos, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Como posso glorificar a Deus? Como posso exaltar a Deus? A Santa Ceia do Senhor, ela me motiva a permanecer firme, me motiva a não desistir nos momentos da adversidade e da perseguição. Porque quando eu olho para a Santa Ceia, através do conhecimento que nós temos, que aqui existe o pão que representa o quê? O corpo de Cristo, e o vinho ou o suco que representa cada gota de sangue que caiu na cruz. Nós vimos que este corpo foi maltratado, foi pisado, foi moído, mas este homem chamado Jesus não desistiu, não parou no meio do caminho, não retornou. Por quê? Porque ele pensava em nós. Ele pensava em mim, ele pensava em ti e ele pensava em nós. E ele caminhava e tudo caía pelas suas costas. Cada chicotada, cada tapa no rosto, cada pisão. Mas ele estava ali, indo até o fim. Porque antes disso, ele fez uma oração. Ele pediu ao Pai, se fosse possível, passasse. Mas o Pai falou, não. E ele foi e seguiu o propósito de Deus. Então, vendo este exemplo, cabe a mim agora também me sacrificar, me oferecer, não para receber, não, porque eu não vou pagar, nunca vou pagar o que Deus fez por mim, o que Cristo fez por mim. Mas este sacrifício que eu faço na minha vida, de viver uma vida agradável aos olhos de Deus, é como gratidão, reconhecimento da bondade de Deus. Porque às vezes tem pessoas que têm aquela visão de fazer as coisas pensando na bênção. A bênção já é nossa, a promessa já é nossa. Todas as promessas de Deus, todas as bênçãos de Deus já foram declaradas para aqueles que aceitam a Cristo. Ninguém pode tomar isso, ninguém pode mudar isso, porque está escrito. Amém? Foi determinado. Foi determinado. E a nossa justificação, ela não é gradativa, né? Não é um processo. A nossa justificação, veja bem, o que Deus, a nossa liberação, a nossa justificação não é um processo, mas é um ato instantâneo, na hora. Porque Deus não ficou pensando. Nós pensamos muito em dar para Deus. Mas Deus não pensa, Deus age. Ó, bate o martelo, você está liberto agora. O dia da tua libertação, o dia que Deus falou, chega na sua vida, o dia que Deus falou, eu quero você para mim, o dia que Deus falou, você é um instrumento meu, o dia que Deus falou, eu quero te usar, Deus bateu o martelo, te libertou, te livrou do lamaçal do pecado e trouxe para a sua presença. Paulo termina então esse versículo dizendo que a Deus seja a glória. Como posso eu glorificar a Deus? E aí, diante desta mesa, uma vez por mês, nós vamos sendo renovados e fortalecidos para enfrentar mais um mês de luta, de batalha. Como eu falei, não é para receber bênção, mas é para a glória do Senhor.
Como eu posso responder essa graça que me foi concedida? Romanos 12:1, nós acabamos de ler. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável. Este é o culto racional de vocês. Primeiro, como posso responder essa graça? Sacrifício vivo. Repete comigo. Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, nós sabemos que as pessoas levavam ali os animais até o altar, e ali os animais eram que mortos, e ali era oferecido a oferta pelos seus pecados. Agora, nós não trazemos nenhum animal aqui. E também não quero dizer que o animal é você. Não. Estão rindo, né? Mas hoje, nesse dia, Deus pede a nossa entrega. Deus quer que você venha subir no altar. Deus quer que você se ofereça no lugar do cabritinho, do carneirinho, como oferta viva. Aquele que age, aquele que se movimenta, aquele que vai dar glória a Deus. E aí, então, duas coisas aqui que eu anotei a respeito disso. Oferta viva, ou seja, duas coisas. Envolve atividade e continuidade. Atividade e continuidade. Contínua. Oferta viva, ativa. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. O salmista fala para nós entregarmos o que? O nosso caminho, a nossa vida. Nosso estilo de vida, nosso viver está na mão de quem? Está na mão de Deus. E aí fala para o quê? Confiar nele. Então, eu me entrego ao Senhor. Eu deixo o Senhor me conduzir através do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados por Ele, pelo Espírito Santo. Então eu sou conduzido pelo Espírito Santo. A minha vida está na mão do Senhor. Eu não tenho mais com que me preocupar. Porque, irmãos, é Ele que vai realizar, Ele que vai fazer, Ele que vai mudar tudo. Cabe a mim eu me colocar diante dEle, no altar. E aí, então, eu tenho que compreender que nesse momento em que a minha vida está na mão do Senhor, eu não posso ficar de braços cruzados. Às vezes nós passamos por um momento difícil, a primeira coisa que acontece é perdemos as forças. Eu não tenho força. A luta é muito grande. Mas é nesse momento que Deus quer a tua atitude. É nesse momento que Deus quer que você levante. A pastora ontem estava falando no carro sobre o Gideão, né? Que estava malhando, estava ali reclamando, estava vivendo um momento de angústia, um momento de aflição. Era uma pessoa que estava fazendo a obra, mas preocupado de alguém chegar e roubar o que era dele. Ou pegar o que era dele, destruir o que era dele. Mas mesmo assim, Deus falou para ele, levanta, e chamou-lhe de varão valoroso. Você pode estar vivendo um sério problema, mas você é uma pessoa de valor para Deus. Deus quer mostrar para você o poder dele. E aí então, nós temos que agir. A entrega ela é ativa. E aqui nós vamos ter alguns exemplos de pessoas que agiram, que confiaram em Deus, que não cruzaram os braços, não se acomodaram, mas buscaram o Senhor. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Nós temos que caminhar, mesmo chorando, como diz o Salmo, acho que é 126, né? 126. Nós temos que jogar a semente
chorando, mas o Senhor vai nos dar o retorno. E aqui nós temos um exemplo, o próprio Senhor Jesus, lá no jardim de Getsêmani, ele orou para que o Senhor livrasse ele, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Então, no momento da adversidade, é o momento que nós temos que agir, é o momento que nós temos que buscar. Nós temos outro exemplo aqui, o exemplo de Daniel. Daniel foi orar no momento de crise, no momento em que ele estava vivendo ali aquela crise, que os homens estavam conspirando contra ele, querendo lançar ele na cova do leão. Mas ele foi orar, ele foi buscar o Senhor. E nós temos também outro exemplo aqui, que é Mardoqueu, tio de Esther. O Mardoqueu, Mardoqueu que é filho de Esther. É Mardoqueu, isso. O tio de Esther, tio primo de Esther. No momento em que o seu povo estava para ser exterminado, estava para ser destruído, ele não se acomodou. Mas ele foi buscar o Senhor. Ele foi se entregar para Deus, com busca, com oração, com dedicação. Ele continuou marchando. E ele falou, vai lá e fala com o rei, nós precisamos resolver esse problema. Então, irmãos, nós temos que fazer uma entrega ativa, movimentando, buscando o Senhor, orando, vindo para a casa do Senhor, servindo o Senhor, trabalhando na obra, servindo os parentes, servindo as famílias, servindo os vizinhos, fazendo sempre a boa obra. Eu sei que às vezes vem aquela burdoada bem forte mesmo para arriar, para acabar com você. Mas você tem que ser firme. Esta mensagem é para levantar você, para você ser firme. Porque nós estamos observando que está muita gente parando no meio do caminho. Tem muita gente acomodado. Mas como é que você quer vencer o mundo? Para vencer o mundo, só se vence com entrega. Às vezes você quer vencer tudo, mas não vai ter força não, se você não se entregar para Deus, se você não adorar o Senhor. E aqui vai dizer que também nós temos que fazer um esforço, temos que se esforçar, temos que às vezes ir além do nosso limite. Aí que é o problema, porque nem todo mundo quer fazer esforço, nem todo mundo quer se esforçar, não dá, não tem, mas Deus, é isso que é o sacrifício, aí que entra o sacrifício, é quando você vê que está além das suas forças, mas você, olha para essa mesa aqui, então você vai buscar força onde não tem. Porque Ele fez muito mais por nós. Não dá. Hoje não tem como. Mas nós vamos se esforçar para isso. Eu estava ali no banco e estava recebendo algo glorioso que a igreja vai gostar muito. Vai gostar muito. E depois eu vou falar para vocês o que eu recebi que a igreja precisa fazer. Olha, vai ser muito bom. Muito bom. E desta vez eu quero todo mundo presente. Amém? E aí então, irmãos, vamos lá. Tem que haver esforço. E se esforçar é aquele momento em que você às vezes acorda cedo. É aquele momento em que você está cansado. É aquele momento que você passou um dia estressado. Mas você vai lá, você vai buscar, vai orar, vai se entregar. Às vezes você está cansado e alguém quer falar de Jesus contigo, você não está com cabeça para aconselhar, não está com cabeça para falar nada, mas aí você tem que ir, calma, e vai fazer a obra. É assim
Ó, a vida cristã, eu estava, na sexta-feira eu sentei, veio assim, a vida cristã é de resposta. É sempre respondendo, sempre dando a Deus, embora não vamos alcançar o que Ele fez por nós, mas é sempre respondendo à graça que Ele nos concedeu. E aí então aqui, vamos agora... nós temos que ser contínuo, perseverante na nossa entrega. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do... sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é... Aqui, essa entrega, ela é um compromisso diário. Não é um compromisso de uma vez por mês, de nós... eu tenho a Santa Ceia, amanhã a Santa Ceia, eu tenho que agora me arrumar, eu tenho que meditar, eu tenho que pedir perdão. Não, é todo dia. É todo dia, é um compromisso diário constante. Então nós temos que entender, irmão, que nós temos que ser firme, ficar firme ali, não ser inconstante, na busca, no propósito. Você está aí sentado? Então fica até Deus terminar de fazer a obra na sua vida. Você está nessa igreja aqui? Então fica até Deus terminar de fazer a obra na sua vida. Agora tem gente que está aqui, está nesse quadrado aqui, mas só está esperando bênção, a bênção não vem, aí quer para outro quadrado. Aí está esperando bênção, a bênção não vem, vai para outro quadrado. E não é assim não, irmão. Você tem que permanecer aí onde Deus colocou você e só ficar se entregando para Deus. Entrega o seu caminho, deixa que Deus faz o resto. Entrega a sua vida, entrega o seu problema, dá para Deus. E deixa Deus completar a obra. Irmãos, a minha mãe se converteu. Deus chamou minha mãe lá da Corimba, trouxe todo mundo. Vem cá, vem família. Arrastou todo mundo. Mas o propósito da minha mãe indo para a igreja era a cura do meu irmão. Meu irmão tinha um problema. Então, tudo no mundo espiritual, na parte espiritual, religiosa, tinha um propósito, cura do meu irmão. Estava na macumba, cura do meu irmão. Veio para a igreja, cura do meu irmão. Ainda bem que ela parou. Irmãos, você sabe que a minha mãe morreu e o meu irmão continuou doente, com o mesmo problema? Embora ele se converteu, foi para a igreja também, mas a doença permanecia. O que é isso, pastor? Falta de fé? Não. Quem faz a obra é Deus. Não curou ele. Não curou ou seja, de uma enfermidade física, mas libertou uma família. Libertou uma família das garras do diabo. Sabe o que é isso, irmão? É isso aí. Às vezes você espera uma coisa que não está acontecendo, mas você vai ver em sua volta, teu marido está se convertendo, tua filha está se convertendo. Porque às vezes as pessoas esperam mais os bens materiais do que uma conversão, do que um batismo com o Espírito Santo. Talvez hoje nós estamos aqui esperando Deus levantar e falar, isso que vai cair R$1.000 na tua conta. Tu vai ficar pulando aí de alegria. Mas com certeza você não está aí com o coração aberto, falando, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo nesta manhã. Aleluia! Eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui, Senhor, com os dons espirituais. Glória a Deus! Se eu abrir aqueles papéis ali de pedido de oração, pode ser que eu ache algum pedindo dom espiritual. Dom de espírito.
ou alguma coisa espiritual na vida. Mas nós precisamos entender que Deus é que faz a obra. Minha mãe faleceu, meu irmão faleceu, foram embora. Mas hoje, a maioria, posso dizer assim, até os meus primos, outros também, o negócio era brabo lá, todos se converteram. Tem pastores na família, tem diáconos. Amém. É assim que Deus faz, irmão. Então nós temos que ficar na posição. A questão é você ficar na posição. A posição é essa. Eu quero ser um sacrifício para Deus. Viver em santidade. Viver em santidade é cultivar uma vida de oração, leitura da palavra e cada dia se afastar das práticas que vai destruindo você, que vai afastando você da presença de Deus. Então, irmão, nós temos que ficar ligados, porque existem coisas boas que nos afastam do céu. Ei, que isso, pastor? Não entendi nada agora. Porque são coisas que às vezes são boas, mas se você não tiver um controle, não tiver um domínio, você perde a salvação. Família é coisa ruim, mas se você não tiver um domínio, a família tira a salvação de você. Casar é coisa ruim, mas se você não tiver o domínio, o casamento tira a salvação de você. Então tudo depende de como você administra as áreas da sua vida com o cuidado e o zelo de não perder a salvação. Por isso que nós temos que vigiar o que nós ouvimos, o que nós falamos, os que estão em nossa volta, o que nós estamos ouvindo, quais são os conselhos que estão procurando passar para cada um de nós. Temos que estar atentos, porque nós precisamos vencer a nossa carne. E só podemos fazer essa entrega com um sacrifício vivo, mortificando a nossa carne. E aqui nós vamos ver Romanos 12, 2, que eu vou fazer o fechamento, que eu não vou falar desse versículo, é só para fechar aqui, mas eu preciso ler esse versículo. Antes de ler esse versículo, veja bem, quando eu vivo em resposta à graça de Deus, quando eu vivo esse resumo que eu passei para os irmãos, de se oferecer como sacrifício vivo, ativo e constante, ali permanecendo, estou me entregando cada vez mais, eu tenho a capacidade de vencer o mundo. Eu tenho a capacidade de vencer o mundo. É como eu falei no início. Às vezes as pessoas querem vencer a carne, querem vencer o mundo, querem vencer o diabo, mas não querem se entregar totalmente para Deus. Querem medir a sua entrega. Mas nós precisamos se oferecer totalmente. Nosso pensamento, nosso falar, todo o nosso agir, todo o nosso ser, temos que entregar ao Senhor. E aí em Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste, mas deixa que Deus os transforme pela renovação para que possamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É através da entrega que vai começar a se cumprir isso aqui. Eu não vou aceitar os padrões do mundo, sabe por quê? Porque a minha vida está na mão do Senhor. Eu estou a cada dia eu estou me oferecendo a Deus. Eis-me aqui, olha, como sacrifício. Lembra quando, eu não sei se foi o Cristiano, alguém leu aqui sobre a oferta de Davi? Quando Davi falou, quero pagar, é sacrifício. Eu quero fazer. Irmãos, Deus não vai pedir para você subir a escadaria da penha.
Às vezes tem gente que quer subir uma escadaria, mas não quer mudar de vida. Eu estava ouvindo um pastor falando, e ele falou, sabe por que a religião cristã é a mais odiada, né, ou rejeitada pelo mundo? Porque é a única religião que exige transformação de vida. Entendeu? É a única que exige transformação de vida. É a única que exige isso aqui, ó, que nós não devemos viver conforme o mundo. Então, por isso que há essa barreira, essa dificuldade de muita gente. Mas, pastor, o evangelho está crescendo, as igrejas estão cheias. Cheia, mas você vai entender o porquê que elas estão cheias. Não porque estão pregando a verdade, mas estão falando o que eles querem ouvir. Permanecer no pecado e servir a Deus é fácil. Mas Deus está falando aqui, sacrifício é você vencer você mesmo, se entregar para Deus. Lembrando aqui, ó, nós vamos participar de um corpo que foi moído, maltratado, mas agora está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Quero que você, neste momento, o Ministério de Louvor, se prepare aqui. Quero fazer um apelo aqui. Amém? Quero fazer um apelo.